Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PsicoCast. Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês uma palestrinha, mais ou menos uma conversa, uma rodinha de conversa com a psicóloga Bruna Borges. E hoje nós estaremos nos apresentando, né? Somos estudantes de psicologia. Eu sou o Caio, a Miriam e a Vitória. E após isso, a nossa querida Bruna Borges, que estará nessa conversa com a gente hoje, trazendo um pouquinho sobre a caminhada acadêmica, como que foi para ela se encontrar na psicologia e tudo mais. E gostaria de passar a palavra para você agora, Bruna. Não, primeiramente agradeço o convite, né, de vocês poderem estar aqui, né, e fico muito feliz também da faculdade fazer isso, porque isso faz muita diferença, né, encontrar cara a cara, ter esse momento faz diferença pra gente entender na realidade o que a gente imagina durante a faculdade, né, que às vezes é um pouco diferente. Sim. Um spoiler já. Então conta um pouquinho pra gente como que foi a sua jornada acadêmica, como você começou na psicologia, o que te inspirou, quem te inspirou. Na verdade, eu não pensava em fazer psicologia, mas no ensino médio tinha uma psicóloga na escola que eu estudava, então eu fiz uma orientação vocacional. E a primeira que foi psicologia e a segunda medicina. Minha irmã na época estava fazendo cursinho para medicina, eu vi ela ralando, eu falei, gente, não é o caminho que eu quero, fazer anos de cursinho para passar em medicina. Então, e também comecei a pesquisar sobre as várias formas que daria para trabalhar com psicologia, como era, como funcionava. Então, achei muito interessante, foi quando eu prestei psicologia. E aí comecei a faculdade, fiz na Unital, período integral, que aí lá na Unital integral você faz em 4 anos, então você se forma um pouco mais antes do que em outros lugares, né? E aí nessa trajetória eu fiquei muito em dúvida, eu lembro muito em dúvida porque na Unital é muito presente a psicanálise, né? Ainda mais por ser uma faculdade que tem há muitos anos, então a psicanálise como uma mãe da psicologia, né? E nunca me identifiquei com a psicanálise. Pessoalmente, né? Porque, ao meu ver, a abordagem a gente tem que escolher com aquilo que faz sentido pra gente, né? Então, aquilo que faz sentido conosco, com o nosso jeito, com a nossa forma de olhar o mundo, para então a gente conseguir olhar o paciente através desse olhar. Porque senão, você não vai ter que se forçar a olhar daquela maneira, então fica um pouco fora da sua maneira de agir, atuar e lidar com as situações, né? Então, a teoria também nunca se encaixou, nunca fez tanto sentido para mim. Então, eu fui procurando outras maneiras, né? Outras abordagens. Lá na faculdade, a partir do segundo ano, você já inicia os estágios, né? Então, eu não tinha TCC na faculdade, a cognitiva comportamental, né? Tinha só behaviorismo. Então, eu comecei a pesquisar sobre behaviorismo que eu gostava, mas achava muito raso. Falava, é bom, mas não é tão bom ainda. E aí eu conversei com a professora, eu falei, olha, eu gostei e tal, comecei a estudar, ver alguns livros por fora, e aí ela aceitou dar 2 meses de TCC para ter uma base do que era cognitivo comportamental, foi que eu me apaixonei. E eu consegui ser sorteada para fazer a primeira parte de supervisão clínica com ela. Então eu consegui fazer dentro dessa área para conhecer um pouco mais na prática, né? Então isso fez muita diferença para depois eu escolher e fazer especialização em TCC. Então, finalizando a faculdade, na faculdade também você escolhia entre escolar ou gestão, para você então também estagiar, além da clínica, né, que era obrigatório. Eu fiz gestão, então comecei a trabalhar um pouco nessa área, né, estagiar desse modo. Então, logo que eu me formei, eu fiquei por 1 ano trabalhando nessa parte de recrutamento e seleção, que era uma coisa que eu gostava, mas que eu via que eu não me sentia totalmente fazendo psicologia, né? Eu, particularmente, né? Não me via ali, nossa, não sinto tanto atuando na vida das pessoas, fazendo uma mudança que eu considero significativa. E aí, nisso que eu também estava escolhendo onde que eu ia fazer, porque logo que você se forma, grande parte das inscrições de especializações já se fecharam, porque se fecha no fim do ano para o processo seletivo, e eu não tinha me inscrito, porque eu parei antes da vida pessoal. Eu me formei em dezembro e casei em janeiro, então eu estava preparando um casamento enquanto fazia uma faculdade individual e 3 estágios ao mesmo tempo, então eu não consegui ver da especialização, me inscrever para fazer. E aí foi o tempo de eu preparar, entender melhor o que eu queria, e aí foi quando eu me inscrevi, né, fiz processo seletivo na especialização em TCC e saúde mental no Instituto de Psiquiatria da USP, e também, ao mesmo tempo, eu fiz a minha especialização em luta e morte na PUC. Aí foi 1 ano, que aí eu me programei inclusive financeiramente, para iniciar a clínica com alguns horários e fazer as 2 especializações ao mesmo tempo.
Então, aí eu fiz essas 2 especializações que duraram 1 ano, presenciais em São Paulo. Finalizando elas, eu já emendei a outra para não perder o fôlego. E aí eu fiz a especialização em terapia do esquema, que foi algo que eu conheci dentro da especialização de TCC, né, que a gente considera ela como uma terceira onda, só que é algo mais novo dentro da própria TCC. E aí eu fui me especializar, que aí é a abordagem que eu uso, né, ambas, né, que são complementares, na verdade, não seriam abordagens necessariamente diferentes, elas são complementares. E aí, desde então, quando 1 ano depois de formada, então em 2019, 2018, que foi quando eu iniciei a clínica, efetivamente. Antes eu estava trabalhando de outra maneira, então foi quando eu iniciei a ter o atendimento clínico e as especializações, depois fiquei só com a clínica. Certo. Ótimo. E por que você decidiu se especializar na área do luto? Na verdade, isso vem muito... Eu considero muito que aquilo que a gente estuda tem muito a ver com a nossa própria vida, assim, né? Aquilo que nos chama atenção, aquilo que nos gera curiosidade, tem muito a ver com aquilo que faz sentido, tem um significado, como eu falei da abordagem também, né? Porque, por exemplo, a TCC, eu considero ela, uma das características dela é a praticidade, e não que isso a torne vazia, pelo contrário, mas ela tem um olhar, ao meu ver, mais amplo frente a um diagnóstico, frente a um tratamento. E eu sou uma pessoa mais assim, né? A questão do luto, minha mãe, quando... Calma, deixa eu organizar que período do tempo foi isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos, minha mãe teve uma perda de um que seria meu irmão. E depois dessa perda, isso foi um marco muito importante para mim na minha história. Que inclusive, uma época quando eu fiz terapia, né, e foi um tempo que eu lembrei, eu nem sequer, porque como eu era muito pequena na época, eu nem lembrava muito disso. Eu lembrava muito como foi a convivência familiar em relação a isso. E eu vi o quanto o luto não foi tão bem vivido pela minha família naquele momento, e eu falava, gente, mas tem uma maneira melhor de viver isso, não é possível, não deve ser assim. E na faculdade não se aborda sobre, pelo menos na minha não se abordava sobre luto, sobre a relação da psicologia com o luto. E aí até na semana da psicologia, eu estava nos últimos anos, acho que no 3º ano, teve uma palestra sobre a psicologia e o luto. E eu fiquei muito interessada, exatamente porque na época eu estava fazendo terapia, trabalhando exatamente sobre essa questão da vivência do luto, como era. E aí eu fui e eu me encantei, assim, me apaixonei por aquilo que a psicologia pode fazer nesse sentido da vivência do luto. E aí foi algo que pouca gente sabia, pouca gente conhecia na época, só que veio um boom muito grande sobre depois da pandemia, né? Porque aí teve uma vivência de luto, todo mundo meio que viveu o luto juntos, né? Independente da perda de alguém, mas várias perdas que a gente foi tendo. Então começou, tanto que acho que foi a época da minha vida que eu mais dei entrevista, foi na pandemia, por conta da vivência do luto. E na época, se não me engano, aqui na região só tinha uma psicóloga que era especialista em luto. E aí depois eu me formei nessa área e é algo que eu gosto bastante. E a sua maior inspiração na psicologia? Olha, se vou ser muito sincera com vocês, não tenho, eu não sou muito de tal pessoa, tal alguém. Eu acho que é muito mais, o que eu procuro é uma realização pessoal no sentido de ver o processo do paciente, de ver o andamento, de ver a mudança, de ver a melhora, do desafio, né? Como especialista em saúde mental, eu acabo tendo muitos pacientes com diagnóstico de transtorno de personalidades e outros que são mais complexos, então ver aquilo, a pessoa melhorar, a pessoa conseguir ser diferente, dar um novo olhar para a vida, isso para mim é o ouro, assim, né? Então, é claro, a clínica não é esse arco-íris, né? Toda semana você fala, ai que lindo, todos os pacientes evoluíram essa semana, que maravilhoso. Não é assim, afinal o processo é de cada um, né? Eu brinco que a gente como psicólogo, a gente é só a lanterninha que fica no cinema, então quando tem alguma coisa a gente vai mostrando o caminho que tem que ser seguido, dando uma direção, dando um novo olhar, um novo foco frente às coisas como uma lanterninha no cinema, não é a gente que faz o caminho. Mas para mim, uma inspiração diária para mim é realmente o processo do paciente, de conseguir ver que o tratamento que está sendo feito está gerando uma mudança significativa para ele. Quais as habilidades que você acha essencial um psicólogo ter? Acho que são muitas, mas ao mesmo tempo que se reduzem, né? Precisam coexistir, assim, né? Criar a habilidade de conseguir se deixar um pouco em casa, de certo modo, né? Então, quando a gente vem para o consultório, não dá muito para a gente trazer as nossas questões, as nossas demandas. Não que elas não vão existir, elas vão existir,
mas elas precisam ficar afastadas, então fazer esse afastamento é muito importante, porque senão dificulta muito de eu estar ali de verdade com o paciente, de eu estar fazendo uma escuta, né, que a gente chama de escuta ativa, de estar ali realmente, porque senão minha cabeça vai estar pensando na compra que eu tenho que fazer no mercado, na tal coisa que eu tenho para fazer, ainda mais que às vezes acontece, a gente tem pacientes chatos, né, que vão falando pela 20ª vez a mesma coisa, isso acontece na clínica. Então, às vezes você pensa num amigo chato, que seja quando você nem percebeu o que ele está falando, imagina num consultório, depois de você atendendo alguns pacientes no dia. Então é muito importante conseguir fazer esse respiro, ter esse processo. E estudar muito, ao meu ver, não falo só de técnicas, porque se você não sabe como, o momento de aplicar a técnica, você se perde. Então, às vezes, muita gente procura TCC e escolhe fazer TCC porque TCC tem muitas técnicas. E realmente tem, e são ótimas. Mas se eu não sei entender o momento que o meu paciente está, fazer uma análise clínica de verdade, que é o ponto essencial, eu posso ferrar o atendimento inteiro pondo uma técnica no momento errado. Então, o quanto entender bem o paciente, o momento que ele está, o que ele precisa, quais são as necessidades daquele paciente. E eu falo sempre que eu busco, né, e falo isso quando dou supervisão, da importância de você ser o paciente, o psicólogo que seu paciente precisa. Então, tem paciente que eu atendo adolescente que eu tiro com a cara dele, tipo assim, com todo respeito, claro, né? Não vou perder o respeito, mas tiro com a cara dele, aí eu assisto as últimas séries, os últimos filmes que tem sobre, converso com ele sobre. Então, assim, agora eu vou atender uma pessoa que eu tô atendendo por luto com 60 anos, já muda a postura, a fala, a forma de trazer, a forma de trazer algumas coisas, algumas ideias, né? Trazer alguns conceitos, isso vai mudando. Então, ter essa versatilidade de não necessariamente ter que ser aquilo quadradinho, né? Que eu acho que é a maior dificuldade, principalmente depois que a gente se forma. Porque a gente tem tanta coisa, mas também a gente quer fazer tudo, né? De uma vez. A gente quer pegar e enfiar na caixa, sacudir e sair alguma coisa. Mas não é assim. Aí acho que essa dança que você faz com o paciente do melhor momento, da melhor maneira de colocar, é com a prática mesmo que a gente vai aprendendo e tendo sempre uma base teórica para fundamentar o que eu estou fazendo. Que a gente pode criar da nossa cabeça, vou fazer agora isso, né, na sessão desse paciente. Então, esse movimento compreender e conseguir fazer esse movimento, eu considero que é o essencial para ser um bom profissional na área clínica. Muito bom. E você acredita que a psicologia tem tido mais aceitação e destaque no Brasil? Sim, eu acho que, inclusive a pandemia, né, já vinha esse movimento, mas a pandemia em si, acho que colaborou muito, né, das pessoas realmente se verem com questões e questionamentos de âmbitos emocionais, psicológicos, né? Então isso ajudou muito também. Mas hoje eu acho que a gente está até começando a ir por um caminho que eu considero um pouco ruim, que é a questão do diagnóstico, né? Então todo mundo sai se diagnosticando hoje, todo mundo tem TDAH, o pessoal vai para o psiquiatra, fica bravo porque não é medicado, entendeu? Então assim, hoje também já está indo para um ponto que o meu receio é ficar tão esdrúxulo o negócio, assim, tão jogado, que daqui a pouco não ser mais tão bem vista a psicologia, né? Então é um medo que eu tenho nesse sentido. Ainda mais que hoje tem muita gente que não faz psicologia, então você forma como terapeuta, ou até mesmo os coaches, que não tem uma formação tão profunda como a gente tem na psicologia de anos de estudo, né? Então você às vezes acaba encontrando em consultório pessoas que passou por profissionais assim, que infelizmente não tinham boas ferramentas, né, e um bom olhar clínico e acabam atrapalhando muito o processo das pessoas. E aí eu vejo que é muito bom que as pessoas hoje me procuram, mas infelizmente existem também muitos más profissionais, né, porque não é difícil passar em psicologia e fazer a faculdade. No sentido de que eu falo disso, de se você quiser estudar e conseguir uma nota, você passa, mas isso significa que você vai ser um bom profissional. Né, de ter habilidade, de ter técnica, de conseguir efetivamente se colocar ali e fazer aquilo acontecer. Então, às vezes a faculdade permite com que alguns profissionais se formem e comecem a atuar no mercado que não estão preparados. E aí que eu acho que é o maior problema que a gente erra com a psicologia. Então, nesse boom que está tendo, eu acho bom, né, tem pessoas mais procurado, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas tendo experiências muito ruins com a psicologia. E aí meu receio é esse futuro. Porque muitos acabam banalizando, né, a profissão. Banaliza e fala, mas não adianta em nada, né? Muitos não entendem, talvez nem seja tanto o papel da pessoa entender, mas sim do primeiro profissional de procurar entender as abordagens, porque pode ser que um paciente passe comigo,
mas não tenha tanto match, né, que a gente brinca assim, porque não é o jeito dele, né, a TCC não vai se encaixar na maneira dele, às vezes é uma pessoa mais filosófica, que aí pode ser que vá para outros tipos de abordagem, por isso que a gente tem tantas, né. Então, perceber isso é muito papel do psicólogo no primeiro atendimento, perceber se isso vai gerar vai casar, se não encaminhar. Mas muitos querem tanto, não posso perder esse paciente, ele é meu, ele veio aqui. E aí, por esse ego, podemos assim dizer, de querer ter aquele paciente, não olhar o que seria o melhor para ele. E às vezes o melhor para o paciente não é você. Sim. Vai ser um outro profissional, vai ser uma outra pessoa, vai ser o caminho de passar com um psiquiatra e fazer um tratamento para então, estando mais estabilizado, iniciar a terapia. E aí ter esse olhar e conseguir abrir mão dessa pessoa, às vezes, principalmente no começo, é muito difícil. Porque você quer ter paciente. Você sai de lá falando, não, eu quero alguém, eu quero ter pacientes. E aí é difícil fazer essa interrupção. Eu queria saber com você se durante o processo terapêutico você imagina que seja possível não absorver ou se é muito difícil de evitar essa absorção das questões do paciente durante o processo terapêutico e se isso atrapalha no diagnóstico, nas outras sessões. Sim. Eu queria saber se isso já aconteceu alguma vez. Então, como psicólogo, a gente é limitado, né? E isso não necessariamente é ruim. É bom porque você sabe até onde você vai, né? Então, por exemplo, eu não atendo abusadores. É um limite que eu coloquei porque eu sei que eu não consigo ter empatia. Eu não consigo atender. Como que eu vou ter um atendimento se eu não consigo ter uma empatia, um olhar para aquela pessoa na dor dela? Então, a gente tem que ter limites da de atendimento. Eu até brinco quando tem um psicólogo que fala que atende tudo. Fala, então não faz nada. Porque, assim, como que você vai conseguir saber fazer muito bem tudo? Isso é humanamente impossível, a gente é imperfeito, né? Então, conseguir fazer essa divisão é muito importante. E aí é importante você saber aonde você não consegue, né? Igual eu falei, por exemplo, de abusadores. Entender até onde você consegue não ir. É claro que tem relatos de pacientes que nos comovem muito, né? Então, por exemplo, uma pessoa descrevendo para você em detalhes um abuso que ela viveu. Não tem como você não levar aquilo para casa, no sentido de emocionalmente falando, porque, nossa, você fica triste pela pessoa, você fica pensando, caramba, que mundo triste, que mundo ruim, como existem pessoas más. Não tem como você não se impactar com aquilo, porque também se você não se impacta em nada, então já morreu também, né? Então tem algumas coisas que sim, vão mexer conosco, mas a questão é, eu consegui, guardei aqui, eu sei que indo para casa eu vou lidar, agora eu vou falar aquilo, vou conduzir naquilo que é o melhor para o meu paciente, porque também se eu desabar, porque na situação que também o abala, aí nós dois da mão e chora junto, né? Então tem que conseguir, é um manejo mesmo, como essa dança que eu falei. Eu acho que uma situação que eu vivi que mais me tirou assim do eixo na terapia, nos atendimentos, né, terapêuticos, foi uma vez, como eu atendo muitos casos graves de ideação suicida, em que aí o paciente, era um paciente bipolar, e aí ele estava num processo depressivo muito profundo, e ele tem uma hipótese também diagnóstica de outros transtornos, então ele tem algumas alucinações, escutando vozes e tudo mais. E aí eu estava atendendo ele aqui no consultório, aqui onde vocês estão mesmo. E aí ele falou, não, tô muito angustiado, não consigo ficar, e ele quis ir embora no meio da sessão, né? E aí nisso que ele foi embora, e aí eu tava esperando o meu próximo paciente, e conversando com ele por mensagem, né? Porque eu vi que ele tava muito angustiado, ele tava muito mal. E aí quando eu olho pra cá, eu vejo ele na ponte ali da Dutra. E aí ele falando que ia se matar, que ele ia se jogar, e ele tava com uma blusa laranja, então não tinha dúvida de que era ele. Então, naquela ação automática ali, naquela situação, fui conversando com ele por mensagem, ligando para a polícia, porque ele ia pular, né, no meio da Dutra, ao mesmo tempo caminhando até lá, para ir tentar falar com ele. Obviamente eu não subi na ponte, porque senão me coloco também em risco, mas fui falando com ele, conversando com a polícia ao mesmo tempo, ele não aceitava a ligação, então era só por mensagem, até que então consegui convencer ele, desceu, e fiquei com ele lá por mais de uma hora, até algum responsável vir buscá-lo e tudo mais. E aí foi um dia que eu tive que marcar todos os meus atendimentos, porque foi aquele pico emocional, aquela adrenalina, que, nossa, demorou pra eu relaxar de novo, né? E não tinha como, com aquela adrenalina que eu tava, eu parar e escutar sobre a semana de alguém, de outra pessoa, porque você se envolve ali naquela questão, né? Então, tem situações que são extremas, que aí você fala, não, mas... E aí eu acho que a parte de ser bom profissional é falar, não, eu prefiro não te atender, próximo paciente,
porque eu não vou conseguir te fazer um bom atendimento. E explicar a situação, óbvio, sem detalhes, sem nada, mas explicar a situação, remanejar os pacientes e aí, para quando você estiver bem, você conseguir estar ali de verdade. Mas essa para mim foi a situação que mais me tirou do eixo, assim. Saber reconhecer os limites, né? De reconhecer de até que eu conseguia, do jeito que eu tô, vou precisar do resto do dia porque isso, sei lá, acho que era umas 2h30, 3 da tarde. E eu tinha atendimento até as 9 da noite. Então aí eu encerrei, fui voltar a atender só às 7 horas da noite, tirei o resto da tarde para poder respirar, para poder me colocar no lugar também, assim, né? Então para depois retomar os atendimentos. Então é entender esses limites, né? Tanto no público que você atende, né? Então quais demandas que você consegue ou não consegue atender e também quais são os tipos de manejo que você dá conta de fazer, né? Porque é uma hora que você é tão racional ali na hora. Eu fui, porque eu tive que guardar todas as minhas emoções na situação, que é uma situação muito emocional, para pensar o que eu faço ali com a polícia. Eu converso, a policial falou assim, o que você é dele, namorada dele? Tipo assim, dando bola nenhuma pra minha ligação de que ele tava pra se jogar. Aí eu falei assim, não, eu sou psicóloga dele. Aí nisso ela já mudou o tom. Não, entendi, em que local que é, que não sei o que. Aí a coisa foi andando, então você tem que ser frio na situação. Porque se você liga pra polícia também como psicólogo, já, meu Deus, socorro! Essa é a namorada dele, isso todo dia acontece, ligam aqui, né? Então você tem que ter às vezes um manejo que exige bastante, assim. E como você imagina a psicologia no futuro? Com a vinda da inteligência artificial, você acha que pode ser uma ferramenta ou vai atrapalhar? A ferramenta por si só não é ruim, né? A questão é como é usada, né? Isso tudo, né? Posso usar um copo para beber água, não posso usar um copo para quebrar na cabeça de alguém, né? Então, a inteligência artificial, acho que ela pode ser muito boa, principalmente para estudo. Então, o que eu quero saber, o que eu quero entender, questionar algumas coisas, até mesmo discutir um caso com a inteligência artificial, por exemplo, né? Então, hoje em dia, eles têm uma base de dados muito grande, pensando no caso disso, quais são as principais referências que tragam sobre isso. Eu acho que é interessante como um auxílio ali no momento de dúvida. Então, em vez de eu pesquisar, eu pesquisaria o que a gente faz no Google, né, uma coisa específica, um transtorno tal, posso conversar disso com o ChatGPT, por exemplo, e ele trazer mais informações mais específicas. Mas eu acho isso muito ruim para a graduação, porque hoje em dia o pessoal eu já vi até o pessoal brindando, tipo, agradecendo o ChatGPT por ter se formado. Então vai chegando ao ponto, né, de que daqui a pouco o pessoal não vai estar efetivamente ele fazendo faculdade, né? Vai estar o ChatGPT formando, né? Então nesse ponto que eu acho muito ruim, que é a forma de uso. Eu acho que já era aceito pela psicologia antes o atendimento online, né? Já era antes da pandemia, mas com a pandemia trouxe mais isso, né? Ficou mais, as pessoas tiraram o medo de fazer a terapia online. Eu acho que é algo que tende a crescer, mas não tanto do que está hoje. Eu vejo muita gente que se forma e não está nem abrindo consultório mais presencial. Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo uma demanda de muita gente falando, não, cansei do online, eu quero ver pessoa, eu quero ver a pessoa. Eu tenho paciente que não aceita fazer atendimento online, por mais que eu ofereça. Então, se eu precisar um dia fazer online, é um paciente que eu sei que ele não vai ser atendido naquela semana, porque ele não aceita o online. E isso não estou falando de um senhor de 70 anos, não. Estou falando de jovem mesmo, seja pela realidade, porque não vai conseguir falar em casa, não vai ter um conforto para fazer uma terapia de verdade, né, de se abrir. Quanto também ao momento que eu saio da minha casa, eu venho aqui, eu tenho um momento aqui, eu tomo um café, eu como um bolo. Então, é tudo isso que vem em conjunto. Então, acho que tem muita coisa a agregar, sim, mas se souber usar, porque senão a gente já tem uma leva muito grande de más profissionais e a chance disso piorar é muito grande. Sim. E, Bruna, no seu começo de prática clínica, qual foi o maior desafio que você enfrentou, assim? Deixa eu pensar. Eu olhei as perguntas que você mandou, mas eu não pensei tanto nessa. Eu acho que o maior desafio é, ao mesmo tempo que você sabe que você é um recém-formado, e você tem que mostrar para o paciente uma confiança de que você dá conta daquilo. Então você às vezes tem dúvida, você acabou de se formar, você fica em dúvida se você dá conta, mas tem que trazer para o paciente a confiança de que você dá conta. Pode ficar comigo que eu vou dar conta, mas nem você sabe direito se você dá conta. Então você fica naquela guerra interior, assim, muito grande, né? Porque por mais que a gente faça a clínica, é muito teórico.
E aí não tem pouco, ao meu ver, assim, da prática em si, para você pegar o manejo, para saber. E a gente se cobra muito, né, do modo geral, como psicólogos, então, nossa, tem que conseguir, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o quê. E vai ter o tempo de aprendizado, né? Então, acho que a parte mais desafiadora é passar essa confiança quanto você está acreditando muito ainda no começo. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu imagino que deve ser bem difícil mesmo. É. Às vezes na faculdade a gente fica brincando, fala, será que eu vou dar conta de atender um paciente? Como que vai ser a primeira emoção? O primeiro atendimento, quase que o paciente vai te atender, você vai estar toda nervosa, ansiosa, suando, assim, que ele vai falar assim, você precisa de uma água, daqui a pouco quase que é isso. Mas que a gente fica mesmo, é uma coisa que você nunca fez na vida, tudo que a gente já passou pela primeira vez, você fica mais nervoso, com mais dificuldade. E faz parte, né? Então, até por isso que a gente começa atendendo uma escola, então todos eles sabem que a gente está no começo, então tudo isso é levado em consideração quem aceita tá lá, né? Agora, quando você está no seu consultório mesmo, né, ali atendendo, você tem que falar, tem que trazer essa confiança para a pessoa para ela querer te escolher como seu psicólogo. E aí é difícil de ser, no começo, bancar isso, assim, é desafiador. Imagina. Bom, Bruna, e para finalizar, eu gostaria de saber... Rápido! Também falei mais como da cobra, né? Não deu nem pra vocês fazerem mais perguntas, porque eu já fui emendando tudo, né? A gente gostaria de saber qual que é o seu conselho que você gostaria, qual o conselho que você gostaria de deixar para quem quer seguir na área clínica da psicologia. Escolher muito bem as abordagens, se a faculdade não oferecer, de vocês irem atrás, estudarem sobre a abordagem, porque a abordagem direciona muito o caminho, até para você ter essa confiança para o atendimento clínico. Então, saber analisar um paciente, fazer um bom primeiro atendimento. Porque se você não faz um bom primeiro atendimento, você não volta, você não tem paciente. Ele não volta e acabou, né? Parou no primeiro atendimento. Aí você vai ser psicólogo de primeiro atendimento. Se preocupar muito mais isso do que a fazer propaganda, assim, sabe? Eu falo, hoje parece que antes de formar todo mundo já tem no Instagram profissional já guardado, né? Antes de estar na faculdade, já começando a postar. E, ao meu ver, hoje, sendo muito sério com vocês, o Instagram não é um lugar que as pessoas procuram para procurar profissionais para fazerem terapia. E eu vejo muita gente se formando e gastando um tempo, uma energia para produzir conteúdo que poderia estar produzindo, na verdade, tendo conteúdo para ser um melhor profissional na prática, né? Porque existem vários outros modos, se quiser, depois a gente pode pensar sobre isso, mas de captar paciente do que um desgaste necessariamente com o Instagram, por exemplo, que virou um caminho muito direto de para saber que eu existo tem que estar lá, né? Talvez tenha que estar, mas não necessariamente produzindo conteúdo, né? Igual a pessoa fala, postando 3 vezes por semana, postando uns stories para todo mundo conhecer seu dia a dia e cada detalhe da sua vida. Então, assim, acho que esse é um ponto. Então, saber muito bem a abordagem, escolher muito bem, estudar mais a fundo, gastar tempo com isso durante a graduação, porque aí você já vai comer um caminho bem fácil para depois, até mesmo para se especializar. Que aí entra a segunda dica minha, nunca pare na faculdade, a faculdade é básica. Ela te dá o básico, mas ela não te torna um bom profissional. O que te torna um bom profissional é o que você continua estudando e a sua prática. Não tem como você sair um bom profissional da faculdade, ao meu ver. Você sai de lá todo mundo nivelado. Então, cada um vai ter que começar a criar sua trajetória, criar seu caminho. Então, uma especialização para a área clínica, eu acho que se encaixa muito. Porque o mestrado e o doutorado, eu acho que é muito mais dentro da área dos estudos. Então, se você não for continuar, se você não for estudar, né, não for dentro de ser acadêmico, ao meu ver, não faz muito sentido, porque por mais que, por exemplo, no meu site tenha lá USP, aí seja legal a pessoa ver lá que tem a USP, ela não pergunta cadê seu diploma, qual que foi a sua tese para sua entrega do seu TCC, da sua graduação. Ninguém me pergunta isso, né? O mais importante é a gente conseguir, então, continuar estudando para ajudar nesse manejo, para ajudar a ser esse melhor profissional. E em terceiro, não ter medo de arriscar. Porque a gente sai tão quadrado, né? Quase que lendo todos os dias o código de ética, que tem que ser seguido, pelo amor de Deus, estou dizendo isso, mas a gente fica tão quadrado, psicólogo tem que ser assim. E ser psicólogo tem que ser você, porque se você não for você, não tem relação terapêutica, porque é pessoa com pessoa. Então, se você não trazer um pouco de você, do seu jeito, da sua maneira, não tem troca, não tem relação. Então, e quanto mais, ainda mais, dentro da terapia do esquema a gente traz isso, a importância de você ser e ser aquilo que o paciente precisa. Então,
você precisa também se colocar, não dá pra ser tão isentão, assim. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão carentes de relação, né? E aí precisa ter efetivamente uma relação terapêutica com todos os seus limites, né? Mas precisa ter essa relação terapêutica porque senão você vê que não tem uma evolução, muitas vezes, do caso, por mais que a pessoa fique e insista, porque ela quer um tratamento, muitas vezes não evolui porque às vezes o que ela mais esperava receber na terapia, ela não consegue porque você tá tão no seu ali, no seu quadradinho, tentando ser tão certinho, que você não é o que o paciente precisa. Então, acho que isso teria me ajudado muito na minha graduação, ter escutado isso. Participar também das semanas de psicologia, ver as palestras, é bom também para abrir uns caminhos, né, e ver quais caminhos seguir depois. Porque cada um vai ter que trilhar seu caminho, né? Não tem um caminho certo. E até mesmo as especializações, é muito daquilo que vai fazer sentido para vocês, né? Aquilo que vai ter um significado. Porque a gente só dá conta de continuar estudando para o resto de uma vida, né, no sentido profissional, aquilo que tem um significado emocional pra gente. Porque senão a gente vai cansar, a gente vai querer jogar fora, a gente não vai conseguir ficar se atualizando, estando ali, disposto, disponível, indo atrás para estudar. Senão a gente vai acabar abandonando. Então, infelizmente, ao meu ver, é o caminho. Entendi. E tem alguma frase, alguma citação que você carrega com você como seu lema, assim? Não, acho que eu sou muito básica. Não. Não tenho, assim, eu realmente olho muito pela evolução dos pacientes, assim, e é claro, não vou ser hipócrita, acho que a clínica, um dos prazeres que eu tive internos, assim, foi que na faculdade eu escutei muito, tipo, quanto você tem que ter, sei lá, quantos 1000 anos de formado para você, então, ter algum paciente na clínica, quanto você tem que ter 2 trabalhos para clínica, você fazer à noite, para então, quem sabe, você começar depois de uns 5 anos de formado a ter uma gama de pacientes. E para mim uma realização pessoal foi provar o quanto isso era mentira, assim, de verdade, porque depois que eu fui para a área clínica, né, e comecei as especializações, em 6 meses já tinha uma agenda fechada de atuação. E ganhando, e porque todo mundo falava pra mim, não, porque pra viver de clínica você vai, nossa senhora, vai viver no mundo das amarguras, você vai trabalhar para pagar os boletos e olha lá, né? Então, o quanto isso não é uma verdade, né? Mas, em grande parte, é mais tanto pela sacada de maneira de conseguir divulgar, falar para as pessoas que eu existia, porque como eu também me formei em Taubaté, eu não conhecia ninguém da área clínica, da área de psicologia aqui em São José. Eu conhecia lá, eu tinha feito relacionamentos lá. Eu até tentei atender lá, eu atendi lá a convite de uma professora minha, que foi aqui, me ensinou mais sobre terapia de esquema e tudo mais, terapia cognitivo-comportamental, na verdade. Ela me convidou para atender na clínica dela, eu atendi lá por 3 meses no começo, mas falei, gente, não tem sentido, não é minha cara, não é meu jeito, eu não tenho o movimento que eu acho que deve ter. E aí foi quando eu comecei a atender aqui em São José, atender particular aqui. E aí eu atendi no co-work, porque na minha cabeça eu não devia gastar se eu não tô ganhando. Então eu comecei a atender no co-work, porque aí tinha sala de terapia, e aí a cada atendimento que eu recebia eu pagava o co-work, até que chegou um ponto que no co-work eu tava pagando mais do que um aluguel de uma sala aqui, ou até mesmo do que se eu financiasse uma sala aqui. Aí eu falei, não, agora já fico segura, para então. É claro que isso exigiu muito, porque eu tava atendendo, fazendo 2 especializações ao mesmo tempo, dirigindo para São Paulo, mas conseguir provar que é uma mentira é uma coisa que eu falo assim para todo estudante que eu converso ou recém-formado, gente, dá para viver de clínica, dá para viver muito bem, isso é pura verdade, e que muitos, infelizmente, professores que eu tive que eram frustrados com a clínica, e aí traziam essa ideia, esse medo, porque tem espaço para todo mundo, não precisa ficar matando um outro para ter paciente. Muito interessante saber disso, porque a gente já foi desencorajado várias vezes. Isso é verdade. Eu imagino. Nossa, vocês pensam que vão viver de clínica assim que se formar? Não dá, não, demora, depois de anos. Foi o mesmo discurso que eu escutei, assim. E a questão de estratégia e também de buscar tanto conhecimento e prática. Você vai ter que... por isso que eu fiz 3 estágios ao mesmo tempo. Eu fazia a extensão da clínica. Então, na clínica, lá na Unital, é uma clínica para todo mundo, só que tem muita turma, né? Tanto do integral, principalmente noturno, é muita gente. Às vezes eu não tinha horário de sala para o paciente, para eu conseguir pegar mais pacientes. Aí eu comecei atendendo uma ONG.
sendo estudante, como estágio de extensão da clínica, para pegar outros tipos de casos, outras coisas. Quando eu fui fazer a especialização lá no Instituto de Psiquiatria da USP, você podia levar um caso seu daqui, para você discutir em supervisão lá, porque eles também davam supervisão para melhorar essa análise clínica. Eu falei, não, eu quero atender aqui. Eu ficava até 10 da noite lá, em São Paulo, e depois arrumava um lugar para dormir e tal, porque aí eu queria atender alguém de lá. Eu nunca atendi pessoas com tantos transtornos juntos como o Instituto de Psiquiatria de lá, porque para lá só vai o que a gente chama de puxa, gente que é difícil mesmo. E eu falei, não, eu preciso ter essa experiência, eu preciso entender como que é atender alguém assim. Então a gente tem que dar umas jogadas de cara, porque se eu vou ficando até onde é confortável, a gente não vai tendo experiência mesmo. Aí quando eu vou pra clínica, que aí eu não tenho mais uma supervisão garantida, né, que eu vou ter que tirar no bolso, que aí eu não tenho mais alguém para procurar rapidamente para discutir caso, aí você fica ali, você vai ficando com medo de ser psicólogo, você vai ficando com medo de atuar. Aí realmente, aí eu concordo que é muito difícil de você deslanchar na clínica e montar uma cartela boa de pacientes, porque o próprio paciente vai ver seu medo. Ele mesmo vai ver que você tá ali, mas não tá de verdade. Tô pisando em ovos com você. Então, o paciente, ele percebe muito a gente. Por isso que eu não gostava muito da área da psicanálise, porque eu sempre pensei nisso, tipo, quanto paciente que nos percebe, por mais que fala da troca, né, terapia e tudo mais, mas o quanto aquilo que a gente tá, a forma que a gente se posiciona pro paciente faz muita diferença. Sim. Você me lembrou um pouquinho do livro do Rogers, do Tornar-se Pessoa, quando ele cita muito sobre a questão dos vínculos, das relações que tem que se ter, né, dentro do processo terapêutico, né, de como ele cita até em um capítulo que a forma como o terapeuta vê o paciente e a forma como o paciente vê o terapeuta. Que o terapeuta, normalmente, no começo, ele enxerga que, né, existe uma demanda, existe um processo, e que, às vezes, o paciente ele se sente um pouco recluso a expor as situações e tal. E a visão do paciente depois é que é o medo dele de ser julgado pelo terapeuta, é o medo dele ser aceito, dos medos dele, e conforme as sessões vão passando, o tempo vai passando, o paciente vê que ele é um humano assim como o próprio terapeuta. E essa questão do vínculo que você fala, né, na clínica é muito bonito, e tem que se ter isso mesmo em muitos psicólogos hoje em dia. Não, tem que ter, porque a gente é humano, né? Por que eu tenho que esconder isso? Né? Na verdade, a gente discute muitas vezes com o paciente, é importante ser humano, né? E isso eu acho uma coisa que as redes sociais até ajudam hoje, que na época não tinha nele, né? Porque hoje em dia o paciente, a primeira coisa que ele faz, ele começa a passar por você, ou até mesmo antes, ele começa a seguir no Instagram, por exemplo. Às vezes eu vejo muita gente que começa a seguir no Instagram, que veio do site, que estava procurando alguém, porque ele quer saber o jeito que eu falo, como que eu comunico, como que é mais ou menos a minha vida. Porque a gente tem curiosidade, não adianta, a gente é humano. Então, às vezes você faz isso na própria sessão, na terapia, mas às vezes tem até uma extensão da rede social, da pessoa às vezes chega, alguém fala pra mim, eu vi que seu cachorro ficou doente, ele tá melhor? Começa a sessão assim, não, ele tá melhor, nossa, uma vez meu cachorro ficou doente, aí começa a resgatar lá da história de vida, como ponto principal que para aquela pessoa foi importante de ver um stories meus que meu cachorro tinha vomitado, por exemplo, já resgatou uma coisa lá da história de vida que a gente trouxe para terapia e usou daquilo. Então, o quanto a gente tem até uma expansão para ser humano com a rede social, se você puder conseguir usar muito bem, dá até para fazer essa extensão em relação à clínica. Bacana. Alguma pergunta, Vitória? Não. Então a gente finaliza. Bom, gente, esse foi o nosso podcast, nosso Psicocast de hoje. Agradecemos demais a presença de vocês aí, telespectadores que nos acompanharam até aqui. Agradeço a Bruna pela atenção, por toda essa conversa, por toda essa pela disponibilidade. disponibilidade, pela divisão de conhecimentos também. Foi muito prazeroso, foi muito bom. E espero que para vocês também. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.